Quando você entra dentro de um processo de raiva, de ódio, de vingança, de preconceitos, de ações negativas, de depressão, de tristeza, de mágoas e sentimentos pesados, uma sede por vingança, de querer também o mal ao próximo, quando você entra dentro desses padrões, você está alimentando um lado negativo da força. Você está alimentando seres negativados, que podemos chamar justamente de vampiros. Por que nós chamamos didaticamente de vampiros? Os vampiros são aqueles seres que se alimentam do sangue, porque aquilo é o alimento deles, a energia deles. E esses seres que chamamos também de obsessores, né? Dentro do mundo real que nós estamos falando, eles também são vampiros porque eles se alimentam da energia das pessoas. Sabe aquelas sanguessugas que grudam ali e ficam drenando aquela energia? Então, é basicamente isso que esses seres acabam fazendo em muitas pessoas. Muitas pessoas que estão dentro de um processo de alcoolismo, de vícios, de dependências químicas, elas são completamente sugadas por esses seres negativos, pelo lado negativo da força, porque esse padrão negativo é o que gera vida, é o que gera energia, é o que gera a força para que esses seres se mantenham vivos. Então, você está nutrindo esse lado. A mesma coisa se dá em tudo na nossa vida. Se você está vivenciando uma situação no seu cotidiano, dentro da sua família, do seu local de trabalho, em que a pessoa ela traz uma situação para ser conversada, para ser acertada, resolvida, só que é algo realmente um pouco desconfortável. Se você entrar com um sentimento de raiva, de ódio e um sentimento negativo naquilo, você vai estar alimentando todo o aspecto negativo. Quando você alimenta o aspecto negativo de alguma situação, existe uma tendência muito grande a essa situação se tornar mais negativa ainda, gerando brigas, revoltas, discussões, agressões verbais ou até mesmo agressões físicas, muitas vezes, né? Então é só você imaginar. Imagina que você está no trânsito e uma pessoa vem e bate em você de bobeira, né? Ela foi dar ré e bateu em você no carro. Aí você desce do carro, já formou ali uma situação que por si só, naturalmente, ela já é desagradável. Aí você desce do carro e começa a xingar o cara e você dá um empurrão no cara. O que você acha que vai acontecer? Na maioria das vezes, essa pessoa que foi empurrada vai devolver também em você algo de uma forma agressiva, seja com palavras ou seja com uma agressão física também. É claro que se você vai isso acontecer com uma pessoa que medita, que está num processo evolutivo, talvez ela vai entender isso. Agora, pode ser que chegue um momento também que ela, não, eu não vou ser trouxa também vou responder, porque essa pessoa está se passando também. Então, claro que tudo depende. Mas o que eu quero dizer com isso dentro dessa visão toda? De que quando você alimenta uma situação com uma atitude, com um comportamento negativo, você vai estar alimentando todo o polo negativo da coisa. E se você vibra no negativo, você vai atrair essas energias negativas para a sua vida também. Então, basicamente, o que a gente precisa entender com isso é o seguinte: se você está vibrando no amor, na alegria, na felicidade, na abundância, na prosperidade, no perdão, na irradiação de luz, você atrai seres positivos para a sua vida. Situações positivas de crescimento, de abundância e de prosperidade. Agora, se você está vibrando no aspecto negativo, na tristeza, na raiva, no ódio, nos medos, na ansiedade, na insegurança, na baixa autoestima, na inquietude, na solidão, na angústia, nas mágoas, na culpa, no ódio, você vai estar regando, nutrindo seres e situações negativas, gerando o espaço, o terreno propício para que isso venha a acontecer e se agravar mais ainda.
Agora, existe um grande ponto importante dentro de toda essa história toda. O ser humano, ele buscou a todo um momento, desde grande parte da sua história, encontrar culpados pelos seus problemas. Grande parte do tempo, acreditava-se que o culpado de muitas doenças era a genética. Então, já está começando a se colocar uma carga nos seus antepassados. Você tem esse problema, não tem o que fazer, você tem que aprender a conviver com isso porque isso aí é genético. E tá tudo bem, então é genético, vamos aceitar essa desgraça. Né? E isso começou a se repetir em diversos setores da vida. Eu sou pobre porque a minha família toda é pobre, eu nasci numa família pobre, então eu vou morrer pobre. Porque o fulano ele só é rico, ele só é próspero porque ele já nasceu numa condição próspera, né? Então a culpa dele ser próspero é por conta dos pais. E a culpa de eu ser pobre é porque a minha família era pobre, então eu sou pobre porque os outros eram pobres. Tem que botar a culpa nos outros. Por conta de que você não prosperou. Porque no momento que você fala assim, eu não sou próspero porque eu não tive atitudes, comportamentos e a visão de uma pessoa próspera, isso dói mais, é muito mais difícil de você assumir a sua responsabilidade. É muito mais fácil você botar a culpa no outro. Não é verdade? Você termina um relacionamento. Eu terminei o relacionamento por causa do outro, ele não me ouvia, ele não me compreendia. Por isso que acabou. Sim, mas você compreendia ele totalmente, né? Você é um santo ou uma santa. Então, é sempre essa tendência de botar a culpa no outro. Eu tô ansioso porque os meus filhos me tiram do sério. Eu tô muito magoado porque o meu marido me deixou. Eu não sei o que, eu tô assim por causa do fulano. Eu tô assim por causa do Beltrano. Eu tô vivendo essa situação na minha vida hoje por causa disso, por causa daquilo, por causa daquele outro. É sempre a culpa de outra pessoa ou de alguma situação. A culpa nunca é da pessoa mesma. E isso acabou sendo transferido também dentro de todo o movimento espiritualista, dentro de todo o movimento esotérico, metafísico, dentro de todo o movimento espiritual. E aqui eu não estou falando nem de religiões. Mas as religiões elas tiveram também grande participação dentro disso tudo. Isso começou também naquele momento em que as pessoas falaram assim, nossa, eu tenho essa doença hoje porque isso foi Deus que me mandou essa doença. Isso é um castigo de Deus. Não, Deus não castiga ninguém. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam? Vocês sabiam que Deus não castiga ninguém? Agora, quem tem o conceito, o fundamento do cristianismo, do catolicismo, deve estar se revirando na cadeira. Mas como assim Deus não castiga ninguém? Mas se a pessoa fizer um pecado, ela vai ser castigada? Não. Se essa pessoa fizer um pecado, até porque pecado não existe, já vamos derrubar mais essa também. Mas, no momento que a pessoa fez o tal do pecado ou dessa ação negativa, ela não foi castigada por Deus. O que aconteceu ou o que pode ter acontecido é uma lei universal que se chama causa e efeito. Vamos lá. Toda ação gera uma reação de força igual ou maior àquela que foi gerada. Isso é uma teoria de física quântica. Toda ação gera uma reação de força igual ou maior àquela mesma que foi gerada. Causa e efeito. O que você planta, você colhe. Não existe castigo divino. Não existe castigo de Deus. Só que as religiões, muitas vezes, elas começaram a culpar Deus. Por que Deus você fez isso comigo? Porque depois é o capeta, né? É o diabo influenciando o casamento, a frustração, a infelicidade daquela família. Tem que botar
para não falar um palavrão, né, no lugar de alguém. Alguém tem que levar. Por quê? Porque é muito difícil as pessoas de uma família sentarem numa mesa, se olharem nos olhos e conversar. Não, essa situação está acontecendo por causa disso, daquele outro. Eu estou errado nisso, naquele outro. O que você pode fazer? O que eu posso melhorar? Vamos conversar. Não! Vamos culpar o outro. Vamos botar a culpa em outra pessoa. Vocês estão entendendo como as coisas são muito mais a fundo? Então, dentro de todo esse movimento, por que eu estou falando tudo isso? Para algumas pessoas talvez pode não estar fazendo muito sentido. Esse movimento espiritual que nós temos hoje, as pessoas só sabem botar a culpa nos ditos vampiros energéticos. Gente, eu trabalhei durante 3 anos e meio num centro universalista. Existia um monte de tipos de técnicas lá dentro. Apometria quântica, apometria terapêutica, reiki, cristais, ervas, barra de axis. Cada pessoa trabalhava de uma forma diferente. Eu trabalhava numa maca com técnicas de cura, com cirurgias espirituais, com reiki. Eu trabalhei já assim. Com apometria quântica, com ervas, benzimentos etéricos, energéticos, né? Eu trabalhei durante 3 anos e meio. Nesse centro, nesse espaço, eu cheguei a atender mais de 800 a 900 pessoas. E, gente, chegava pessoas lá de todos os tipos de padrões energéticos diferentes, com todos os tipos de problemas, com todos os tipos de desequilíbrios. Abusos, doenças, câncer, Alzheimer, Parkinson, depressão, ansiedade, toque, bipolaridade, um monte de coisas. Um monte de coisas mesmo. Coisas que eu nunca cheguei a imaginar que eu iria ver na minha vida. Doenças raras, problemas complexos. E pessoal, eles chegavam e eles falavam assim: olha, eu fiz um passe, não sei o que, e disse que eu estava com um obsessor. Gente, para não falar um pouco mais, 90% das vezes não existia obsessor. Eu tive amigos, colegas e conheço pessoas de diferentes doutrinas religiosas também, de diferentes terapeutas. Eles falavam para mim a mesma coisa. Mateus, é impressionante. 90% das vezes, 95%, 85% das vezes, não existe quadro obsessor como as pessoas falam. Mas daí tem que se botar a culpa nos vampiros energéticos, nos obsessores, nos chips, nos implantes, nos extraterrestres, em todo mundo. Por quê? Porque dessa forma você tira o peso e a pressão de botar o dedo na ferida da pessoa e cavocar assim, ó. Sabe assim? E muitas pessoas sempre se sentiam incomodadas quando faziam até atendimentos comigo. Por quê? Porque eu pegava o dedinho e ia lá na ferida da pessoa. Só que muitas não gostam disso, porque é mais fácil você botar a culpa em outro. É mais fácil você colocar a sua responsabilidade em outra pessoa. Então a culpa é da tua mãe, é do teu pai, é do teu esposo, é da tua esposa, é dos filhos, é do vizinho, é do teu chefe, é disso, daquilo, daquele outro. É dos obsessores, é do ZT, é disso, daquilo, daquele outro. Quando, na verdade, o problema é a própria pessoa. Quando, na verdade, é ela que precisa mudar. É ela que precisa passar por um processo de limpeza interna dela. Só que as pessoas não querem aceitar isso, porque aceitar isso dói, aceitar isso dá trabalho, aceitar isso é difícil. De você olhar para dentro do seu ser e você assumir, olha, realmente eu não posso continuar tendo esses comportamentos. Se eu continuar tendo esses comportamentos, eu vou colher algo semelhante na minha vida.
Então, é só você fazer uma autoanálise da tua vida hoje. Qual é o problema que está incomodando você hoje? O que está te incomodando? Pense um pouco. Quais são as 3 principais coisas que incomodam você? Anote isso num papel. E pense, por que essas situações elas estão se manifestando na minha vida hoje? E o que eu posso fazer para reverter essa situação? Se você está incomodado com o seu relacionamento, por que isso está acontecendo dentro do teu relacionamento? Quantas vezes vocês já sentaram para ter uma conversa, um diálogo, olho no olho? Olha só, isso aqui está errado, vamos conversar, XYZ. Por que isso está acontecendo? Agora, você está tendo uma doença. Por que você está vivendo essa crise de ansiedade, esses medos, essa tristeza? Ah, essa tristeza é por causa do meu marido que não sei o que, não sei... Não, a culpa não é do teu marido, a culpa é tua. A culpa não é da tua esposa, a culpa é tua. Nós somos os responsáveis por tudo o que acontece na nossa vida. Se você está triste por conta de algo que o outro fez, a culpa é sua por você estar triste. Porque eu já falei aqui em outras aulas que não existe a tristeza. O que existe é a felicidade. A tristeza, a angústia, as mágoas, elas são um estado. É um estado. A mesma coisa se aplica quando eu falo que doenças não existem. O que existe são pessoas doentes. O que existe é a felicidade. A felicidade, ela é tudo o que existe. Cabe a você continuar ou não dentro dessa energia, dessa frequência de tristeza, de culpa, de ressentimento, de mágoa que você está hoje. Mas, não. Vamos deixar isso de lado e vamos botar a culpa no outro. Vamos botar a culpa no ser lá do outro lado, né? O obsessor. Mateus, você está falando então que o obsessor não existe? Não, eu não estou falando isso. Só que eu estou dizendo que geralmente, em grande parte das vezes, o obsessor dessa pessoa não é alguém do outro lado. Ela mesma é o seu próprio obsessor. Essa pessoa, ela está se auto-obsediando com os seus próprios pensamentos, com os seus próprios sentimentos e com as suas próprias emoções. Ela é responsável por isso na vida dela. Se ela está na situação que ela está, não é por conta do outro. É por conta dela. Quando as pessoas assumirem isso, essa responsabilidade, as coisas vão começar a mudar. Só nesse ponto que as coisas vão começar a mudar. Porque aí você é obrigado a parar de ser vítima. Mas ser vítima é tão gostosinho, né? É tão bom ser vítima. Você fica choramingando, tem a atenção da família, dos filhos, o marido fica perto, né? É bom ser vítima. Tá todo mundo ali junto, passando a mãozinha na cabeça. Gente, a pessoa, ela é o próprio obsessor dela. O que muitas vezes se manifesta no plano energético espiritual são, na verdade, as formas pensamento e forma sentimento e forma emoção da própria pessoa. Como assim, Mateus? Bom, vamos lá entender um pouquinho mais. Olha só. Quando você gera um pensamento, uma emoção ou um sentimento, isso possui uma frequência em energia, possui uma vibração. Essa vibração, geralmente, ela é positiva ou negativa, amorosa ou não. Se ela for uma vibração amorosa, é só vocês entrarem lá no Google e digitar as pesquisas do Dr. Emoto sobre a memória da água, que vocês vão perceber que quando você tem um pensamento, uma emoção, uma energia positiva, as moléculas da água, elas se alteram
e formam geometrias sagradas. Isso foi feito em estudos científicos comprovando isso. A mesma coisa acontece quando você gera um pensamento, um sentimento, uma emoção. É só você parar para pensar um pouco. O nosso corpo físico, o nosso corpo fisiológico, o corpo humano, ele é formado por aproximadamente 80% de água. Quando você tem um pensamento, um sentimento ou uma emoção negativa, as moléculas de água dentro do seu corpo, elas se alteram o padrão vibracional dela. Se altera entrando numa frequência negativa. O comprimento de onda, que a gente chama, ele muda. E é como se essas moléculas elas se retraíssem, certo? Então, o que acontece? Quando você gera um pensamento, um sentimento, uma emoção positiva, isso gera padrões vibracionais positivos e você atrai aquilo para a sua vida. Quando você gera os negativos, esses padrões eles se alteram de uma forma negativa e gera como se fossem distorções no seu campo físico. E essas distorções do teu campo físico, fisiológico, é transferido diretamente para os corpos energéticos. O corpo energético, ele é como se fosse uma fotocópia do seu corpo físico, uma continuação. Existe uma troca constante de energia do físico para o etérico, do etérico para o físico. E quando você tem essa transferência de informação negativa para o corpo energético, aparece lá no teu campo áurico, no teu campo eletromagnético, para as pessoas que conseguem enxergar, para quem tem clarividência, para quem tem uma percepção extrasensorial, ela percebe que existe como se fosse uma mancha naquela região, distorções, como se fossem larvas astrais. Como se fosse uma mancha escura do lado da pessoa. Aí todo mundo olha e fala assim, não, é obsessor, vamos lá encaminhando, removendo. Não, cara, não é assim. Não adianta você lidar com isso como se fosse um ser grudado na pessoa. Isso é as próprias formas, pensamento, sentimento e emoção dela. Não adianta. Ah, não, você estava assim porque é um obsessor que estava grudado em ti. Não. Eu sei que muitas vezes isso acontece, só que na maioria das vezes não é assim que funciona. O que está ali é uma alteração por conta das próprias formas, pensamento, sentimento e emoção da pessoa. É como se fosse o lado oculto dessa mesma pessoa. É claro que você vai fazer uma limpeza do campo áurico, do campo eletromagnético dessa pessoa, para remover aquele padrão energético que está ali. Só que adivinha só, a pessoa vai até o centro, falam para ela que é um demônio, que é um obsessor, que é um vampiro, que é um ET, que é um chip, é isso, aquilo, aquele outro, né? Vai lá, o terapeuta, o médium faz toda a limpeza, remove tudo, deixa a pessoa equilibrada, agora você está pronto. A pessoa vai para casa, ela começa a brigar com o marido, com a mulher, com o filho, começa a voltar para aquele mesmo estado dela. Por quê? Por que acontece isso? Porque não foi tratado a causa do problema. Os pensamentos da pessoa que geraram aquilo. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que tratar os seus próprios pensamentos, as suas próprias emoções e os teus sentimentos. Só que enquanto você não levantar a bundinha do sofá da cadeira e achar que a vida é esse mar de rosas, você vai continuar na mesma situação que você está. Para que você tenha resultados diferentes, você precisa tomar ações e atitudes, comportamentos diferentes. Senão você vai continuar tendo o mesmo resultado. O mesmo.